Fala galera miçangueira, aqui quem fala é o professor Rafael Diniz, o seu professor de Ciências Humanas. E meus amores, hoje eu queria falar com vocês algumas coisas bem interessantes, um pouco de desabafo, mas enfim. Mas antes da gente começar, eu gostaria de me explicar o porquê que eu andei tanto tempo sumido, né? Tanto tempo aqui longe do canal, o Humanizagem, aí estão o quê? Uns 4, 5 meses sem postar nenhum vídeo. Nós estamos mais ativos lá no podcast. Então, se você ainda não conhece o Humanizagem Podcast, dá uma conferida lá no Spotify, no Deezer ou em qualquer outra plataforma de podcasts que você ouve os seus podcasts, ou que você ouve suas músicas, né, suas plataformas de streaming. Nós estamos em todas elas. Basta você digitar lá Humanizagem que você vai ver lá o nosso símbolozinho vermelho, tá bom? Maravilhoso lá para você nos acompanhar, tá bom? Bom, galera, como vocês já podem estar olhando aí no título, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre política, vai retomar um pouco essa nossa conversa sobre política aqui no Brasil, tá bom? Eu pretendo muito em breve também falar sobre política internacional, tá bom? Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre o Brasil, certo? E eu quero falar aqui com vocês por que a gente tem o país que a gente merece. Por que a gente tem... Por que o Brasil tem tudo para crescer, mas não cresce, e por que a gente merece isso? Por que o brasileiro, e eu tô falando assim, no geral mesmo, né? Por que a gente tem os políticos que merecem, né? Por que a gente tem a política que merece? Bom, vamos lá. Primeiro, nós somos um povo de memória curta, tá bom? E isso tem muito a ver com outras características que eu vou falar aqui para vocês, certo? Nós somos um povo de memória curta, nós esquecemos com muita facilidade do passado e nós tendemos a achar que aquele passado miserável que nós tivemos lá atrás, na verdade era bom, enquanto não era. Vocês já pararam para pensar o quanto que o Brasil avançou dos anos 80 para cá, do final da ditadura militar para cá? Já parou para pensar? Já parou para você que é nascido sei lá, nos anos 70, nos anos 80, já parou para pensar o quanto que o Brasil cresceu de lá para cá? Como era como era a economia da sua família naquela época? E como é a economia da sua família hoje? Já parou para pensar nisso? Sabe? Então, a ditadura militar, na verdade, foi uma desgraça, gente. E todo mundo sabe disso. Só que a gente esquece. Sabe? As pessoas que viveram a ditadura esquecem como era. Esquecem como. Simplesmente esquecem. Vamos olhar os documentos. Beleza, teve um milagre econômico, mas isso não atingiu as populações mais pobres do Brasil. E detalhe, foi a fruto de empréstimos que nós levamos décadas para poder pagar. E criamos uma dívida interna absurda que nós pagamos até hoje. Sabe? E isso que as pessoas esquecem. Né? Mas, enfim, nós somos um povo de memória curta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós não valorizamos o papel da educação e da ciência. Nós não valorizamos. Né? Nós dizemos, nós precisamos priorizar a ciência, precisamos priorizar a educação. Mas quando aparece um político com propostas para a ciência e para a educação, propostas concretas, né, para desenvolver a nossa educação, para desenvolver a ciência, nós deixamos de lado. Vamos olhar aí durante a pandemia como nós desenhamos da ciência. Porque o SARS-CoV-2, o vírus e a doença, o Covid-19, só é combatido com ciência, com conhecimento científico, tá bom? Não é um chazinho que vai curar essa gripezinha, né? Como disse já o nosso excelentíssimo presidente da República, né? Essa gripezinha que matou aí mais de 160 mil brasileiros. É triste. E parece que, enfim, na cabeça da maioria da população, pelo menos aqui da minha cidade, parece que acabou, né? Mas não acabou, tá morrendo gente ainda. Muita gente sendo infectada, enfim. Então a gente não valoriza o papel da educação e da ciência. Quantos estudantes aí estão sem aulas presenciais,
tem condições de assistir às aulas remotas, né, às aulas à distância, mas não assistem. Eu não estou falando daqueles que não têm acesso. Não estou falando daqueles que tiveram de trabalhar porque os pais perderam o emprego. Eu não estou falando desses, né? Esses tiveram de se ausentar com um motivo justo. Eles tiveram de escolher ou come ou assistir a aula, uma das duas coisas. Mas eu estou falando daqueles que têm acesso à internet, acesso a todos os recursos e não estão assistindo a aula, porque não querem, sabe? E isso demonstra o quanto. Assim, muitos pais às vezes simplesmente não cobram os filhos para que eles estudem. E isso, e assim, essa parceria família e escola, ela é fundamental. Ela é fundamental, tá bom? E isso demonstra como nós não valorizamos a educação. Como nós não ensinamos os nossos filhos a cuidar da escola que estudam. A gente entra nas escolas, as escolas estão completamente destruídas e a gente não ensina essas crianças e esses adolescentes a cuidarem das escolas. Tá bom? E isso é patrimônio público, gente. E a gente precisa preservar o nosso patrimônio público. Tá bom? Bom, outra coisa bastante interessante é como nós não valorizamos também a leitura. Certo? Claro que isso tem mudado. O brasileiro tem lido cada vez mais. E isso é muito importante, isso é muito bom. Do quanto que o brasileiro tem passado a ler mais, né? Tem desenvolvido o hábito da leitura, né? Segundo a pesquisa do Instituto ProLivro, no ano passado, certo? O hábito de leitura está presente em apenas 56% da população brasileira. E detalhe, eles levam em consideração, né, o que é que para eles é uma pessoa que é leitora, né? O que é um leitor? É um indivíduo que lê um livro, certo? Que lê um livro a cada 3 meses, eu acho. Um livro a cada 3 meses, esse é o critério. O que é pouco, certo? O que é pouco. Apenas um livro a cada 3 meses. E isso, meus amores e amoras, meus alunos sabem que eu chamo eles assim, demonstra que o brasileiro não valoriza a leitura. E assim, você pode. Nós temos bibliotecas públicas, sabe? Aqui na minha cidade a gente tem o Farol da Educação, o Farol do Saber, né? Que é uma biblioteca pública. Você pode ir lá e ler lá na biblioteca um livro. Você pode fazer isso, mas a biblioteca vive vazia. Nas escolas públicas, a maioria das escolas públicas tem biblioteca. Aqui no meu estado, né? Aqui no Maranhão. A maioria das escolas públicas estaduais tem uma bibliotecazinha. Você pode ir lá e ler um livro. Você vai lá, no seu horáriozinho de folga, no seu horário de almoço, se você é de um ensino integral, sabe? Você pode ir lá e ler naquele seu período. Tá bom? E na maioria das vezes há um sistema de empréstimos nessas bibliotecas. E você pode ir lá e ler. E as pessoas simplesmente não leem. Não leem. Tá bom? Assim, isso vai repercutir diretamente na nossa política, né? Porque não há política, não há políticos corruptos ou há uma pequena chance, a chance é mínima dos políticos serem corruptos se a população não for corrupta. Ou seja, se a política no nosso país é corrupta, é porque nós, enquanto povo, somos corruptos. Boa parte da população é corrupta. Porque já pararam para pensar que nós reelegemos sempre as mesmas figuras corruptas? Já pararam para pensar por que Sarney passou tanto tempo no poder? Claro que tem a questão da manipulação da massa, tem tudo isso. Mas eu vi agora durante as eleições algo que me chocou muito, né? Um hábito que me chocou muito. Que lá no local onde eu fui votar, né? Tava aquela sujeira de santinhos espalhados pelo chão na frente da sessão eleitoral. Muitos santinhos espalhados pelo chão, aquela sujeira. E algumas pessoas simplesmente olhavam para o chão, deixa eu ver quem que eu vou votar, pegava ali e eu vou votar nesse. Não conhecia a pessoa, no candidato que iam votar, e votava nessa pessoa. Gente, isso é muito sério. É muito sério porque
acaba que se elegem aqueles que têm mais dinheiro. Aqueles que têm mais dinheiro. Eles não vão lutar por você. Eles não vão lutar por você. Eles vão lutar pro bolso deles. E enquanto a gente não tiver essa consciência de classe, de votar em pessoas que lutam por nossa classe social, tá bom? Pelos mais pobres. Aqueles que, se a gente não eleger aquelas pessoas que realmente estiverem interessadas em transformar a sociedade, em transformar o seu estado, em transformar o seu país em algo melhor, em realmente atender as demandas do povo brasileiro, não vai para frente. Se as pessoas não ouvirem o que os cientistas falam, porque a gente tem cientistas sociais que denunciam, que falam, olha, não vai por ali, vai por aqui, mas a gente não escuta. Sabe, a gente não para analisar as propostas. A gente volta porque, fez uma carreata legal, beleza, vai fazer uma festa. Porque, enfim, o nosso povo é um povo sofrido, um povo pobre e às vezes vende seu voto em troca de, sabe, de coisas pequenas. E se essa pessoa está comprando o teu voto, amigo, coisa boa ela não vai fazer, ela já tá se corrompendo e te corrompendo também. Tá bom? Então, meus amores, tudo isso que eu falei aqui, todas essas mudanças, elas começam em mim e em você. Todas essas mudanças, passar a ouvir mais os historiadores, passar a valorizar mais o papel da educação e da ciência, valorizar a leitura, desenvolver um hábito de leitura, se esforçar, né, para ler e procurar entender as propostas dos candidatos, se tem proposta, porque muitos deles não têm proposta. Você vê lá no horário eleitoral, eles ficam fazendo macacada, brincadeira ali, tentando chamar sua atenção nessa velha política do pão e circo. Então, meus amores, esse é o vídeo de hoje, um pequeno desabafo. Fiquem na paz, até a próxima, que nós retornaremos em breve. Valeu, falou!